Dois objetos carregados interagem entre si por meio de uma força elétrica, que pode ser repulsiva ou atrativa. As características dessa força são regidas por uma lei muito importante do eletromagnetismo, a lei de Coulomb, e é dela que eu vou falar nesse vídeo. Olá pessoal, sou eu, Desfilete. Bem-vindo ao Verbo Científica. Antes da gente seguir no vídeo, se inscreva no canal e já dê um like nesse vídeo para que o YouTube possa mostrá-lo para mais pessoas. É fácil demonstrar que dois corpos carregados eletricamente exercem uma força um sobre o outro. Por exemplo, se nós colocarmos duas pequenas esferas com cargas opostas, leves e livres, para que elas possam se mover próximas uma da outra, nós veremos que elas vão se atrair. Por outro lado, se as esferas tiverem o mesmo tipo de carga, ou seja, cargas com o mesmo sinal, ambas positivas ou ambas negativas, então elas vão se repelir. O que nós queremos saber aqui é quais são os fatores que afetam a intensidade da força entre essas esferas. Para responder isso, o físico francês Charles de Coulomb investigou as forças elétricas na década de 1780, usando uma balança de torção muito parecida com a balança usada por Henri Cavendish para os seus estudos sobre a força gravitacional. Coulomb foi capaz de preparar pequenas esferas com diferentes magnitudes de carga, nas quais a proporção entre as cargas era conhecida. Ele mostrou que a força elétrica que as duas esferas carregadas exerciam entre si era diretamente proporcional à carga de cada uma delas. Ou seja, se a carga em qualquer uma delas fosse duplicada, a força também seria duplicada. E se a carga em ambas fossem duplicadas, a força aumentaria por 4 vezes o seu valor original. Isso foi o que Coulomb observou quando a distância entre as duas cargas era mantida fixas nos seus experimentos. Quando Coulomb variou a distância entre as esferas, mantendo fixas suas cargas, ele descobriu que a força diminuía com a distância entre elas. Mais especificamente, ela diminuía com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, cada vez que a distância é dobrada, a força entre as esferas carregadas diminuía para 1/4 do seu valor original. Com isso, Coulomb concluiu que a intensidade da força elétrica entre as duas esferas carregadas é proporcional ao produto de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E isso é exatamente o que diz, de forma matemática, a expressão dada para a lei de Coulomb. Aqui, K é uma constante de proporcionalidade que frequentemente é escrita em termos de uma outra constante, a ε0, que é a permissividade do espaço livre. A permissividade está relacionada à efetividade da força elétrica e caracteriza a resposta de um meio a um campo elétrico aplicado. Dessa forma, a lei de Coulomb pode ser escrita dessa forma aqui, que é mais convencional em livros de graduação. A validade da lei de Coulomb hoje repousa em medições de precisão que são muito mais sofisticadas do que o experimento original de Coulomb. A lei de Coulomb tem algumas características importantes a serem observadas. A primeira é que o expoente 2 que aparece na distância, apesar de ter sido usado de forma arbitrária por Coulomb, veio posteriormente a se mostrar preciso em uma parte em 10⁻XVI, ou seja, a precisão é até a 16ª casa decimal. Outra coisa, a lei de Coulomb nos dá o módulo da força elétrica que uma das cargas exerce sobre a outra. Mas quais são a direção e o sentido dessa força? Bem, a direção da força elétrica é sempre ao longo da linha que une as duas cargas, enquanto que o sentido da força vai depender dos sinais das cargas em interação. Se as duas cargas têm o mesmo sinal, a força em uma das cargas é direcionada para longe da outra. Elas se repelem. Se as duas cargas têm sinais opostos, a força de uma carga é direcionada para a outra. Nesse caso, elas se atraem. Observe que a força que as cargas exercem entre si é igual, mas tem sentidos opostos, o que satisfaz a terceira lei de Newton. A constante de proporcionalidade K na lei de Coulomb é semelhante à constante gravitacional G na lei da gravitação de Newton. Mas em vez de ser um número muito pequeno, como G, o K é um número muito grande no eletromagnetismo, aproximadamente 9 bilhões de newtons por metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso implica que se uma carga de 1 Coulomb
fosse colocada em cada uma das esferas e estas fossem separadas por uma distância de 1 metro, a força resultante entre as duas seria de 9 bilhões de newtons. Essa enorme força seria maior que o peso de 10 navios de guerra. Claro que quase nunca nos deparamos com cargas tão grandes quanto um coulomb. As cargas produzidas por fricção em objetos comuns, como um pente ou um bastão de plástico, são tipicamente em torno de 1 microcoulomb ou menos. Como vimos nesse vídeo, a carga elétrica é quantizada e o seu valor elementar é tão pequeno que normalmente não notamos essa quantização nas cargas macroscópicas. Por exemplo, uma simples carga de 1 microcoulomb requer cerca de bilhões e bilhões de elétrons, e assim essa carga parece mesmo ser contínua. É como uma gota de água, que apesar de ter 10 a 23 moléculas de água como suas unidades elementares, nos parece contínua no mundo macroscópico. Tal como apresentado, a lei de Coulomb é útil apenas para as cargas pontuais, em situações onde seus tamanhos sejam muito menores do que as distâncias que as separam. Agora, para objetos de tamanho finito, onde a carga está distribuída uniformemente, a lei de Coulomb continua útil, mas nesse caso é preciso realizar uma soma infinita sobre todas as cargas que estão distribuídas no corpo para se obter a força resultante no ponto desejado. Uma outra limitação é que a lei de Coulomb descreve a força entre duas cargas apenas se elas estiverem em repouso. Forças adicionais entram em ação quando as cargas estão em movimento, mas isso só será tratado mais adiante, ainda nessa série. Lembre-se de que a lei de Coulomb fornece a força em uma carga devido a apenas uma outra carga. Se várias cargas estiverem presentes, a força resultante em qualquer uma delas será a soma vetorial das forças devidas a cada uma das outras. Esse princípio de superposição é baseado em experimentos e nos diz que os vetores de força elétrica somam-se como qualquer outro vetor. A lei de Coulomb se parece muito com a lei da gravitação universal, que expressa a magnitude da força gravitacional que uma massa exerce sobre outra massa. Elas têm muitas coisas em comum. Ambas são leis do inverso do quadrado. Ambas apresentam proporcionalidade entre as propriedades de cada objeto, a massa no caso gravitacional e a carga no caso elétrico. E ambas atuam sem a necessidade de contato entre os corpos envolvidos. Uma grande e significativa diferença entre essas duas leis é que a força da gravidade é sempre atrativa, enquanto que a força elétrica pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. E isso é assim porque a carga elétrica existe em duas diferentes formas, positiva e negativa, enquanto que a massa é sempre positiva. Outra diferença notável tem a ver com a intensidade das forças. Enquanto a força gravitacional entre as partículas é extremamente pequena, a força elétrica entre elas é enorme. Para se ter noção disso, basta você comparar a força de 9 bilhões de newtons que existe entre duas cargas de um coulomb separadas por 1 metro de distância com a força gravitacional desprezível de duas massas de 1 quilograma separadas por 1 metro de distância. Para que a força gravitacional fosse de apenas 1 newton, as massas a 1 metro de distância teriam que ser de aproximadamente 122 toneladas. Ao compararmos as forças gravitacional e elétrica entre um próton e um elétron, que são duas partículas para as quais as massas e as cargas são bem conhecidas, vemos que a razão entre as duas forças é da ordem de 10 a 39. Ou seja, a força elétrica é maior do que a força gravitacional por um fator astronômico. Este fator enorme explica por que um pedaço de objeto plástico carregado pode levantar pedaços de papel, mesmo que toda a massa da Terra esteja puxando o papel para baixo. A lei de Coulomb foi um marco inicial para o estudo formal do eletromagnetismo. Ela revelou o comportamento da eletrostática e a natureza da força elétrica, explicando muitos fenômenos que até então não eram possíveis de se explicar. E o mais importante, ela passou a guiar todos os demais cientistas na direção certa para as novas descobertas. É isso. Caso tenha gostado dessa explicação, dê um like agora. É seu like que vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é interessante e que vale a pena ser disseminado. Se inscreva no canal. Tenha Verde Científico. Abraço e até a próxima.